Dinheiro Sem Tabu, mais um programa. Vamos conversar, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Prazer de novo estar aqui, né? Legal. Na presença do Felipe e do time aqui do estúdio, que nos auxilia bastante. Amém. A gente conversou bastante semana passada e ficou algumas ideias legais. Vai trazer um pouco, né, de mais investimento, mais opções, né? E vamos falar um pouco de renda variável, né? Falar um pouco de bolsa, né? Falando um pouco dessa mística que é investir em bolsa, né? Porque é excelente como para gerar riqueza, para gerar patrimônio, mas ainda tem muito tabu em cima disso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? O que você acha? Vamos sim. Tabu em cima de bolsa de valores é algo que muitas pessoas aqui no Brasil ainda acham que é algo muito distante. E não é, é bem simples, né? Acho que você ter uma ação é você ter uma empresa, um pedacinho daquela empresa que você de repente usa aquela marca, né? Gosta do objetivo da empresa, qual que é o projeto da empresa. E, sem dúvida, é um assunto que rende muitas informações. Então, quer dizer, a ação, basicamente uma ação é a menor fração de um capital de uma empresa. Exato. E ali você compra uma unidade, ou a quantidade de cotas que você tem condições de comprar, e você passa a ser sócio. Então, você passa a ter direito a voto, você passa a ter direito a ser um investidor que tem ações ordinárias, ações preferenciais. Então, ali, a partir daquele momento, né, então por isso que é importante, né, ações. O que são ações, né? Então, as pessoas, o que eu vou fazer com a bolsa? Eu vou decidir me tornar sócio de uma empresa. Sim. É simples assim. Como você escolhe uma sociedade? Pautada em conhecimento, pautada em histórico, e se o princípio daquela empresa está alinhado com o seu. Correto. Acho que escolher uma boa empresa, acho que é o ponto inicial, né? E muita gente, né, questiona para mim, pô, Marcelo, qual ação que eu devo comprar? Né, acho que um dos primeiros passos, né, que eu falo para a pessoa é qual empresa você gostaria de ser sócio, né? Qual aquela empresa que você enxerga que tem um potencial e que tem a ver com você. Que comunica com você, né? E ao mesmo tempo a gente tem muitas empresas que historicamente traz um laço positivo, né? Hoje nós temos uma vertente do ESG, né, que é voltado para do social, voltado para a parte do meio ambiente, né, para a governança. Então, e além disso tem empresas consolidadas, então que muitas pessoas pensam, o que é bolsa? É um cassino? Não. É um setor de bolsa e balcão, onde você tem a negociação de diversos ativos, né? Antigamente por modo de papel, né, que era o recibo, né, o documento físico, hoje de forma eletrônica. Então, quer dizer, há uma segurança, né, há uma validação. E para você escolher, né, como que você escolhe uma determinada ação? Né? Como que você analisa isso? Então, é fundamental, como parceiro de negócio, atuação, escolher bons parceiros ou bons profissionais ou boas análises, né, para você começar a fazer isso. Como assessor, né, a gente tem duas ferramentas, né? Um é ajudar o cliente a entender qual que é a empresa que ele está comprando, né, que ele está se tornando sócio, ver qual que é o balanço financeiro dessa empresa, se ela está lucro, se ela está endividada, né? O propósito, claro, aí é de pessoa para pessoa, né? Qual o propósito ela está comprando aquela ação, né? Está sendo sócio daquela empresa. Um outro ponto para aqueles clientes que não têm ainda um nicho de mercado, ou qual empresa que ele gostaria de ser sócio, aí eu já partiria para uma carteira recomendada. Né, que a carteira recomendada ela é escolhida a dedo por analistas, né, de mercado que estudam, né, a empresa em detalhe, qual que é o faturamento, potencial de crescimento, qual que é o dividendo, né, que essa empresa ela paga aí no longo do tempo. Então, quer dizer, ali o profissional que montou a carteira, ele tem CNPI, né? Ele faz
tem vários tipos de carteira. Então, tem a carteira pautada em dividendo, carteira pautada em construção de patrimônio a longo prazo, carteiras que têm maior giro. Então, qual que é o intuito, né? Então, pensando aí, como que ele monta isso? Através de uma análise fundamentalista. Então, o fundamentalista, ele vai obter todo o histórico de balanço, DRE, histórico contábil, qual que é a saúde da empresa, e isso ajuda muito na tomada de decisão do analista. Né? Então Exato. faz muito sentido, né? Eu acho que para o iniciante, né, o foco mesmo é tentar buscar aquelas carteiras ou empresas que Uhum. é mais pautada no dividendos, né? Sim, São sim. empresas maiores, consolidadas, E que já sempre têm um acompanhar. histórico, né, de lucro. E aí, quando tem lucro, E sempre acompanhar porque assim, a gente está falando isso porque as pessoas acreditam que quando você escolhe ações é pautada em achismo, né? não, Às vezes, mas só que não. O analista ele tem que todo um princípio, um fato, fundamentos, né? Então exato. ele analisa a carteira, o momento da empresa, o momento daquela ação, né? Se é o momento de compra, porque às vezes você gosta do papel, mas não é o momento dele para adquirir naquele momento. Uhum. Mesmo carregando a longo prazo, porque às vezes está em viés de queda e todo fator. Então, para quem quer começar a investir em bolsa, que, né, pô, eu consegui minha carteira, estou com uma reserva, quero aumentar um pouco meu retorno, meu patrimônio a longo prazo, é esse o princípio. Vai lá no seu banco, corretora, pega a sua carteira, começa ali a distribuir um pouco, né, sem aquele medo, né, exagerado, né? Que investir é basicamente qual que seria mais arriscado, né? Comprar ações ou empreender? O que que você acha? Eu diria que quem empreende no Brasil hoje é herói, né? Então, principalmente o pequeno empreendedor, né? É a que mais produz, né, vagas de De- trabalho, Uhum, né? E que está sujeito aí a várias intempéries, né? Dentro do uhum. As mercado e tudo. variáveis, né? As ações já não, já são empresas grandes, né? Que têm um grande volume de financeiro e já boa parte delas já geram lucros, né? E acabam Uhum. distribuindo esses lucros. Então, quer dizer, a gente está falando aí de empresas que na grande maioria da bolsa brasileira tem mais de 100 ou 200 anos. Então, já é uma empresa que já está testada, já passou por crise, já passou por vários fatores, então ela consegue passar com mais tranquilidade. Enquanto quando você empreende, né? Você está no começo, você tem todas as variáveis negativas. Então, às vezes, num setor, o cara quer ter um posto de gasolina. Ele pode, às vezes, analisar a possibilidade de comprar uma ação de uma empresa de petróleo. O cara quer ter comércio. Às vezes, eu tenho que analisar o momento aí dos papéis e ver quais que se encaixam, como você falou, né? Que no seu estilo e momento de vida. Né? Exato, né? E sempre pensando a longo prazo, tá? Porque as ações não tá para você trabalhar de curto prazo. É, primeiro ponto, antes de começar a investir em ações, é ter a reserva, como a gente falou Uhum. na semana passada, mas depois que consolidou a reserva, toda a estrutura financeira Uhum. da família, acho que partir para ações é uma forma de você alavancar aí o seu retorno de Ele médio a longo permite gerar prazo. riqueza, né? Exato. E aí hoje nós temos dentro da bolsa alguns ativos que de forma periódica pagam bons dividendos. Então são ativos que são essencial, excelente, para compor uma carteira. Principalmente para quem está começando. Sim, Porque ele vai perceber, né? Vai ter aquela recorrência ali, né? exato. Vai hoje, né, alguns segmentos, algumas empresas. Quais empresas que a gente tem hoje que a gente vê todo dia ou usa, né, de produtos e serviços dessas empresas e que a gente não consegue escapar delas, Uhum. né? Temos elétrica, né? Uhum. Temos bancos, Saneamento né? básico. Saneamento básico. Sim. Então são empresas que você pode ser sócio, né? Você pode compor, né, dentro E dessa sociedade. dentro dessa escala, tem uma relação de nível de risco. Então, por exemplo, para quem está começando a fazer uma transição, ele pode pegar alguns fundos imobiliários, uma carteira de fundo imobiliário, ele é um dividendo recorrente, um aluguel mensal, uma grande maioria. Uhum. Então já ele já começa a ter uma sensação desse recebimento. Conforme ele vai criando mais confiança, ou mais entendendo melhor, ele pode migrar ou agregar à carteira alguns papéis, ações que pagam bons dividendos.
E, dependendo do grau de risco que ele está disposto, algumas BDRs. Algumas BDRs também pagam dividendos. Cada um numa escala, Sim. mas cada um nível de risco, né, tem variáveis diferentes, mas é uma forma de você compor uma boa carteira e um bom nível de ativos. Né? É um ativo que você comentou aí, ser os fundos imobiliários, é excelente para aqueles clientes que querem ter um acréscimo, né, ali na sua conta todo mês. Que os fundos imobiliários, na sua grande maioria, mensalmente está distribuindo aí parte do seu lucro, né, dos seus aluguéis. E dentro desse mesmo mercado a gente tem vários outros, né, porque fundo imobiliário, a gente tem laje corporativa, né, onde grandes escritórios, né, alugam para, como fala, atender Seus clientes, a seus demanda, clientes. shoppings, Shoppings, também tem galpões de logística. galpões logísticos, são excelentes. E tem aqueles fundos de papéis, né, que são fundos que pegam dívidas, né, do mercado imobiliário e acaba emprestando esses recursos para as empresas para que elas possam empreender ou alavancar dentro do mercado. Então, se você pensar bem, né? Vamos analisar aqui um pouco, a gente falou de investir com base na nossa histórico de conhecimento, né? Então, um setor de papéis, né? Um fundo de papel, ou tijolo. O tijolo tem muitos shoppings, muitos galpões de logística. E nós sabemos que durante a pandemia teve um boom mais muito forte, né? Sobre a parte de entrega. Nós sabemos também que teve aí um momento interessante, né? Na relação da inflação e tudo mais. Então, são papéis que você consegue diversificar dentro do próprio tipo de investimento, diversificar o risco e o valor de rentabilidade, de ganho. Sim. Quando você vai ter de aluguel ali naquele período, né? E o que você acha assim nessa transição, pensando já tem a carteira de fundo imobiliário, pegar algumas ações também que pagam anualmente bons retornos também, né? Não, a ação, sem dúvida, é um ativo que já é negociado tanto aqui no Brasil como no mundo afora há muito tempo, né? Então é uma forma da empresa se capitalizar e expandir seus negócios, né? É por isso que uma empresa abre o capital, né? Ela pega esse recurso, né, da venda de parte da sua sociedade para conseguir empreender e expandir o negócio. Fazer parte disso é algo que pode alavancar bastante o seu patrimônio, né? E aí a pessoa consegue construir, muitos clientes, né? Ao longo do tempo, ele constrói algo chamado renda passiva. Exato. É os dividendos, são os proventos que vêm Mas é uma entrando. renda que ele depende do trabalho, né? Então, quer dizer, você pensar em aposentadoria, eu quero complementar minha aposentadoria, não quero depender do INSS ou Previdência. É uma forma de você fazer isso. Construir a longo prazo, né? E aí, quando você chegar na aposentadoria, ter uma renda recorrente, né? Exato. A renda, né, quando a gente fala de proventos, é uma forma de você agregar esses proventos, né, dentro da sua receita, né, anual. Né, porque tem ações que paga, né, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, e tem algumas ações ali que estão num processo de expansão, crescimento, Que aí já que não paga Exato. dividendos, mas em contrapartida a empresa está Valoriza muito. expandindo. Exato. Né? Então, é valorizando suas ações. São métodos. Por isso que é diversificação, né? Exato. Ter uma carteira diversificada, né, ela é importante porque nem sempre o mercado ele vai estar promovendo o crescimento daquela empresa em determinados a todo momento, né? Dependendo do mercado, algumas empresas podem ter uma redução da sua receita, né, do seu lucro, mas pode ser algo momentâneo, né? Vai depender a capacidade dessa empresa inovar e buscar novos mercados, né, com o tempo. Legal. Quer dizer, então a gente falou um pouquinho aí de como começar, né? Bom, decidi começar, tô iniciando a operar em bolsa, gostei da ideia, mas aí quais são os riscos que eu tenho, né? Porque quando a gente pega na renda fixa, a gente protege o principal, e aí há o crescimento de juros, juros sobre juros. Ok. Quando a gente fala em renda variável, como o nome diz, você é um sócio. Então você ganha conforme a evolução da empresa. Certo. E aí o risco, geralmente, é cíclico, né?
Tem empresas que tem momentos do ano que ela tem uma valorização, um aumento dos seus papéis, que tem momentos que excelente para você comprar, para você entrar, e aí você aumentar a exposição àquele determinado ativo. Então, o maior risco que há em relação à bolsa, primeiro, é entender o momento da empresa, mesmo que você goste do papel, se é o momento de você comprar aquele ativo, analisando o cenário macro, cenário... E aí por isso que é o analista, Sim. que a carteira recomendada é fundamental. A carteira recomendada ajuda muito porque você deixa um pouco, né, essa gestão, essa análise por conta de um profissional, Especialista, né? especialista na área. Mas para aqueles que querem se aventurar, Sozinho. né, sozinho, eu acho que o principal risco é você com você mesmo. É você, isso. Porque eu falo, né, o maior risco é você com você mesmo. Muitas pessoas até começam a investir, selecionam, estudam uma empresa excelente, né, que dá lucro, né, que tem já bem consolidada no mercado e começa ali todo mês, né, com o suor do seu trabalho, a juntar um dinheirinho, um recurso, começar a comprar o ativo, né, a ação. E aí, no momento de crise, né, seja por... Ansiedade, por decisão errada, às vezes, né? Não, eu falo muitas vezes assim, cenário mesmo, né, acho que tudo é cíclico. E no momento que a ação que ele está ali comprando, que ele analisou, ele viu todo o projeto da empresa, acredita na empresa, ele vê a ação caindo, ele esquece tudo que ele estudou e vende ação. Né? E aí, no momento que é para comprar barato, a pessoa está vendendo barato. Então, a gente está falando assim, então, o maior risco, primeiro, é a pessoa, às vezes, pela razão ou pela emoção, vender no momento errado, às vezes a pessoa tem o viés de, eu conheço tudo, eu entendo tudo, eu já vi isso acontecer no passado, né? Então tem alguns viés que interferem diretamente na decisão de quem vai investir sozinho. E aí, quando você investe sozinho, de fato, isso é uma verdade. Por quê? Às vezes a pessoa ela vê o dinheiro e você vê o seu dinheiro, o papel começar a cair, ele é um fator que mexe o emocional, por mais preparado que ele esteja. Então, dentro da nossa uma conversa, antes de você... eu quero investir em bolsa. Constrói primeiro um alicerce, tira dentro do rendimento que você teve da renda fixa, aí você começa a aportar um pouco em bolsa. Exato. Porque aí a sua relação da carteira é menor, a exposição, e aí, lógico, quando sobe, você aumenta a rentabilidade da carteira e você vai construindo ali uma relação contínua. E aí, lógico, você vai ter um entendimento melhor do que como funciona, como que vai performar aqueles papéis, porque o grau de contorno de movimentação é muito menor. Porque às vezes muita gente que coloca muito capital, ou às vezes coloca um capital às vezes que não poderia, pensando no retorno rápido. Sim, é esse o ponto que é o maior risco, né? Muitas vezes quando você compra uma ação e ela acaba crescendo, você esquece um pouquinho dos fundamentos. Fala, pô, não, cresceu, tô ganhando dinheiro e a maioria das pessoas, como eu, como você também gosta de ganhar dinheiro. Mas o ponto é como, né? Qual que é o equilíbrio dessa sua carteira de investimento? Que acontece, né, com muitos investidores no Brasil, é quando ele entra numa ação que ele começou a ganhar dinheiro, né, vê uma valorização muito expressiva, ele acaba aportando mais recurso nesse ativo. Isso é verdade. E ao longo do tempo, né, trabalhando em mesa de renda variável, né, eu tive a oportunidade de conhecer o livro de Psicologia Financeira. Você chegou a ler? Não li ainda esse. Esse livro, ele traz alguns exemplos, né? E o maior exemplo que é comparado quando a gente fala de bolsa é o Warren Buffett e o Barsi, certo? Sim. Excelentes exemplos. Com certeza. Só que tem um fator que eles têm, que é investimento, eles dão exemplo investimento de cauda. Que quer dizer o quê? Tanto o Barsi quanto o Buffett, ele, ao longo do tempo, ele foi aproveitando cenários e em cima desses cenários ele foi aportando e aumentando a sua exposição naquele ativo. Ao ponto que hoje o volume da carteira e a rentabilidade da carteira é fenomenal. Isso quer dizer o quê?
se o Felipe, o Marcelo ou o João for começar a aportar naquela carteira, hoje, nos dias de hoje, talvez o resultado não vai ser o mesmo, porque o momento não é o mesmo. Então, qual que é a lógica? Então, quando você decide montar uma carteira de renda variável, não é o curto, é o tempo. Então, um exemplo, apareceu um cenário, a bolsa começou a oscilar. É o momento de vender? Não, é o momento de esperar, verificar a viabilidade e, quem sabe, comprar mais. Recebi dividendos. O que eu faço com o dividendo? Compra mais. Aumenta a exposição. Então, todo o capital que você vai fazendo, e vai comprando mais, só que não é comprar de qualquer forma. Não é porque ele subiu, diferente do que com uma renda fixa, que quando sobe, que nem um exemplo, tá? Então a gente está falando no cenário onde nós temos uma queda de taxa de juros, é natural que a busca por bolsa é maior. Sim. Então essa busca é uma relação inversa. Então queda, busca, oferta e demanda. Se há maior demanda, a oferta, e aí o preço dos papéis, de alguns papéis, vão começar a subir. Exato. É o que a gente tem visto, né? Essa semana aí a gente chegou a 125 mil pontos, né? Então. Aí o que acontece com a grande média? Por isso que tem aquela ação. A grande média que ele acha que agora é a hora de entrar naqueles papéis. E às vezes ele vai pegar um preço que ele já não vai conseguir subir mais. Aí ele tem que analisar o ativo. Sim, essa análise, né, de momento certo, time certo para entrar, eu falo que é uma estatística muito Fria. Muito fria e ao Aí mesmo tempo é o comportamento humano, o preço das ações. Não temos como prever o que o ser humano vai fazer, o que o conjunto das pessoas interagindo na bolsa de valores vão fazer como então, por isso é o risco. Exatamente. Mas se você for pensar, pegar uma primeira análise, né? Empresa, o que ela produz, o que ela gera de valor para a sociedade. Acho que esse é o primeiro ponto, né? É essencial, é o ativo que... Segundo ponto eu fecho meus olhos e enxergo aquela empresa. Está aqui 5, 10, 15 anos. É uma empresa que vai estar prestando serviço ou ela tem a capacidade de se inovar para manter dentro do mercado? É um outro ponto. Existem muitas empresas de tecnologias, né, que nem Kodak, né, de fotografia, uma empresa que quebrou porque não soube inovar. Quer dizer, até inovou, ela criou a câmera digital, né, que proporciona esse ambiente hoje aqui, essa facilidade. Mas ao mesmo tempo ela ficou obsoleta, né? Eu vou lançar um produto que vai afetar a minha receita atual, né? E foi um produto que ela inventou. E é sempre o momento, né? Isso que você está falando é verdade. É saber inovar, ver empresas que estão gerando valor. É histórico, né? Analisar o histórico é por isso que eu falei, a análise histórica dos papéis. Primeiro, a análise histórica dos papéis, a saúde da empresa, a capacidade dela de se manter competitivo. Exato. Porque às vezes você pega empresas que são muito grandes, eu falo que faz um transatlântico na hora de fazer uma mudança de rota, e às vezes ela não consegue mexer tão rápido, ou se movimentar tão rápido. Então a gente pega aí no cenário global, que a gente vive num mundo globalizado, então tem muitos papéis, né, que são mais arriscados, mas tem muitos papéis que são consolidados. E aí tem um ativo de possibilidades. Então, se você pegar hoje no mercado global, às vezes tem pessoas que quer investir numa Apple, quer investir numa tecnologia, ou no mercado interno, quer investir numa empresa de saneamento, uma elétrica, petróleo. Então, são oportunidades que surgem. Você, com o analista e um especialista ao lado, você decide melhor, e aí é onde entra o acompanhamento. Exato. E aí você entrou num ponto que acho que é fundamental para quem está investindo em ações. É a diversificação. É você, sim, escolher excelentes empresas, né? Seja pagador de dividendos, consolidada, que a gente visualiza essa empresa no longo tempo, mas também, né, diversificar, não colocar todo o seu capital em algumas empresas. Diversifica. Acho que o ideal ali, né, dentro do mercado, né, e alguns estudos, ter em torno ali de 10 a 15 papéis, empresas diferentes. Sem pulverizar muito, né? Exato. E também não buscar o risco
de um setor, né? Porque às vezes o cara gosta de um determinado setor e ele compra vários ativos e ele está tão exposto, então ele tem que diversificar também o setor. Exato, é importante. Porque às vezes, porque não dá. Se você tem, por exemplo, bancos, se você comprar todos os privados e corretoras, você já está tão exposto que um risco sistêmico pode interferir diretamente. Então você tem que pensar sempre nisso. Algumas escalas. Então, acho que fundamental para quem quer começar, né, acho que nós temos aí a necessidade de ter apoios. Apoios, quer dizer, profissionais que entregam análises, profissionais que te acompanham na tomada de decisão, Uhum. porque ele vai te ajudar a decidir com base no seu momento. Exato. E segundo, eu sempre coloco isso, não deixar nosso ego tomar conta do nosso dinheiro. Isso é muito importante. Porque assim, por quê? Eu sei que tem muita gente na internet hoje falando sobre trade, day trade, swing trade, whatever. Mas não é para todo mundo. Porque lógico, tem gente que ganha, tem gente que fala ganha dinheiro, mas a gente vê, né? Não é isso que a gente vê no mercado. Estatisticamente Não é isso que a gente vê no mercado. é diferente, né? Acho que A é maioria- 5% que A consegue. maioria que consegue fazer isso e geralmente a casa sempre ganha. Então, geralmente ele não tem um resultado satisfatório recorrente. Ele ganha uma vez ou duas, mas na maioria das vezes ninguém conta os tombos, né? Então, por isso que o mercado de bolsa ainda variável é longo prazo. Exato, é analisar a empresa, conhecer a empresa que ela faz e ver no desenvolver, né? A gente não sabe o futuro, onde que Vai a gente chegar. vai chegar, né? Mas ver se a empresa ela não está acompanhando esse mercado, por que não sair? E às vezes até com prejuízo, né? É Um importante pouco. reconhecer, né, Uhum. um erro estratégico na alocação de um determinado Uhum. ativo ou empresa, assumir, não, estou saindo, né, acho que já não faz mais sentido, vamos realocar esse recurso em outro papel que faça mais sentido. Mas sempre dentro daquela lógica que a gente falou, diversificando, Exato. não colocando todos os ovos numa única cesta, e de preferência, uma fração para quem está começando inicial, para quem já tem um pouco mais de estômago, mas não expõe totalmente ali, né? Uhum. Vai criando mecanismos, né? Vai criando ferramentas para isso. Sim, Então, eu acho que dentro do nós falamos de renda variável, principal ponto, excelente para você diversificar, construção de receita e patrimônio. exato. E é uma forma de, sabe, investir nas pessoas, na sociedade, porque acho que o que gera, né, tudo que a gente tem hoje, o copo, a mesa, a roupa que a gente veste, é a empresa que Uhum. produz, né? Então, sem investimentos, né, Sim, sem empresas, acho que muito dessa evolução que a gente teve sim. na humanidade não teria se Por não isso que a fosse. gente fala de investir em empresas que a gente acredita, né? Exato. Então, assim, você acredita, mas ao mesmo tempo tem muitos serviços que nós precisamos. Então, se você pegar aí energia, água e saneamento básico, energia é essencial. Sim. Então, analisa lá com o seu assessor ou com o seu banco quais são os melhores papéis, vê lá quais são as melhores opções para o setor e começa. Acho que o primeiro passo é mais difícil, né? Como entrar eu falo como aprender a nadar, né? Uhum. Eu falo que mexer na bolsa é igual nadar. Então, o primeiro que você vai na renda fixa é a piscina. E eu falo que a bolsa ainda variável é o mar. Você tem que entrar devagarzinho, com um pouco mais de calma, sem querer pular de uma vez. Se você pular de uma vez, Você pode estar pulando no momento errado, né? na hora que tá vindo a onda, né? Então, você tem que esperar a onda voltar, você vai entrando, vai sentindo como que está ali, vai se o seu pé tá firme, e aí você continua. Então, Acho que a exposição é muito importante, né? exato. Se você de repente está investindo em ações e vê o preço caindo, aquilo começa a te incomodar muito, acho que aí é um momento também de repensar se Se é para você, né? aquela exposição que você Exato. faz sentido para você. E tem uma coisa que a gente não falou, mas dentro do mercado tem uma coisa chamada fundo de ações. Que às vezes vamos ser honestos, às vezes não tem tempo de acompanhar o mercado.
Cada um trabalha no seu ramo, né? Então, Então, às vezes, tem gestores que vão saber melhor gerir. Então, quer diversificar? Quer começar? Quer sentir? Às vezes, pô, eu tenho medo. Dentro da bolsa mesmo tem os ETFs. uhum, Então, são ativos que são. Tem o ETF que é o BOVA 11, tem outros ativos de diversos setores que te dá uma oportunidade de começar. sim, E aí é uma maneira de você começar a mexer com bolsa, com um risco às vezes um pouco menor, de você sentir como isso vai agregando, né? exato. A parte de fundos eu acho que é essencial para aquele cliente que não quer saber de bolsa, quer saber de rentabilizar sua carteira e deixa o seu patrimônio à disposição de um De um gestor para gestor fazer isso, né? para que ele possa selecionar as ações, comprar, vender, É uma né? alternativa, né? Então é uma excelente ferramenta. Tudo tem seus prós e contras, que nem eu Uhum. falo. E Quanto a outro, gente investe numa carteira recomendada, né? Ou a gente compra o ativo em si, a gente tem ali a manobra de comprar e vender aquele ativo dentro do conhecimento ou da estratégia da carteira que você está seguindo, né? Ou então, da sua própria estratégia. Agora, quando a gente investe através de um fundo, muitas vezes o fundo ele é D+15, D+30. O que uhum. significa isso? Você aloca o recurso nesses fundos, quando você for sacar esse Demora valor, mais. demora 15 dias, 30 Por isso dias. que é importante você ter então, é escolhas, né? Se eu falar assim, pô, eu não tenho tempo, eu não consigo acompanhar o mercado totalmente. Um assessor, um consultor de investimentos, ele vai te ajudar nisso. Exato. Aí ele pode ser esse parceiro que vai gerir a carteira. Exato. Na verdade, sim, o papel do assessor que eu falo é ajudar o cliente a identificar quais ferramentas financeiras, né, seja renda fixa, Uhum. ação, fundos, né, e montar uma carteira que atenda à necessidade do cliente. Acho que a Eu gente acho que volta, acho que hoje a esse é o gente ponto volta desde o principal. começo, né? Primeiro, você tem que ter um planejamento para saber se você está nesse momento. Tá? Se você tem um investimento, se você já tem uma base. Bom, se você já tem investimento, já tem a base, você pode começar a diversificar e a renda variável é esse seu apoio. Então a gente falou de 4 pilares: planejar, diversificar, fazer a reserva pensando aí no curto prazo, longo prazo, risco, e aí, lógico, rentabilidade, receita, longo prazo, Longo bolsa. prazo. Exato. Acho que é um ciclo, né? Acho que investir É, em ações é como você está construindo um castelo, né? A gente vai começar com alicerce, né? Vai bloco por bloco, construindo aí toda a estrutura, né, do financeira da pessoa, uhum. que eu falo, atendendo às necessidades, né? Legal. Seja, né, uma questão de segurança, de renda, Uhum. né? E crescimento, é claro, do patrimônio da família. Acho que a gente resume aquilo que você falou no primeiro, né? Um dos alicerces que a gente tem é o conhecimento. Então, Fundamental. Então, acho que nesse processo, nesse momento, no nosso conversa-papo, acho que acho que o terceiro pilar, né? Que era network e conhecimento, conhecimento e network. Você consegue, através do conhecimento, tanto escolher, tomar decisões, ou encontrar pessoas que vão te ajudar a tomar decisões para isso. Exato. Eu acho que já nós agradecemos. Caso tenha mais dúvidas, ou caso surja dúvidas sobre isso, não tenha dúvida em contratar, deixe comentário, mande comentários aqui no nosso canal. O Marcelo e eu vamos respondê-lo e vamos ajudá-lo a escolher os melhores ativos, os melhores investimentos. FJS Consultoria e o Marcelo, 4 horas investimentos. vamos juntos e vamos investir. Obrigado. Nada.